Olá, aluninhos, tudo bom? Vamos lá, né, iniciar aí as nossas revisões, né? A gente falou já na última aula que a gente ia começar agora as revisões. Como tudo nesse módulo, eu saí dividido em duas partes. Então, primeiro a gente trabalhou a parte do sistema tegumentar, né? Trabalhamos a parte tanto na fisiologia dele, como também os seus fármacos correlacionados às patologias que mais ocorrem nesse sistema. E depois nós trabalhamos o sistema músculo-esquelético, onde eu dividi em duas partes, trabalhando a parte muscular e a parte óssea. E hoje a gente vai trabalhar nossas revisões, iniciando essa primeira aula com a revisão parte 1, onde eu vou trazer toda a parte do sistema lá, né, tegumentar, onde a gente vai revisar a parte da fisiologia, né, a parte das patologias que mais ocorrem e os fármacos que a gente mais utiliza aí para tratar esse tipo de patologia. Tá? Depois, na próxima revisão, a gente dá continuidade com todo o sistema músculo-esquelético, aí eu junto tudo numa aula só, para que a gente possa aí, né, fechar esse módulo, né, lembrando e fechando todos os nossos, tirando nossas dúvidas, né, concluindo aí, fazendo os nossos conhecimentos geral dentro nessa área aí, que é a área de sistema tegumentar, muscular e ósseo. Então, iniciando nossa primeira revisão, né, que é a nossa primeira parte, como eu falei, né, revisão 1, eu vou tratar todo o sistema tegumentar. Então, nesse sistema tegumentar, a gente vai ver tanto a parte de anatofisiologia, como a parte de patologias e também a parte de fármacos correlacionados às patologias direcionadas ao sistema tegumentar. Tá? Então, como tem muita coisa, a gente nem vai demorar muito, vamos começar a trabalhar aí, porque tem muita coisa para a gente ver hoje, certo? Então, ó, vamos logo lembrar a parte da anatofisiologia, anatomia e da fisiologia do sistema tegumentar. A gente já aprendeu que o sistema tegumentar é toda a nossa pele e seus anexos, né? Então, todo aquele conjunto de pele, anexos, como unhas, pelos e as variedades de glândulas que existem formam o sistema tegumentar. Eu trouxe essa imagem para vocês, né? Trouxe esse conceito e trouxe essa imagem para vocês. E aí, eu vou pegar ele aqui maior, para que a gente já comece a trabalhar esse sistema tegumentar de forma, uma visão mais generalizada, tá? Então, a gente viu, né, que todo que compõe a nossa pele, todos os seus anexos, seja pelos, seja as suas glândulas, né, tudo que está dentro dessa parte da nossa pele, são aí composto o nosso sistema tegumentar. Então, tudo isso a gente viu quando a gente tratou lá em sistema tegumentar. Foi só para que a gente ampliasse lá aquela imagem. Mas é isso aqui. Nossa pele com seus anexos, unhas, pelos e as suas glândulas formam o nosso sistema tegumentar. Isso a gente viu. A gente viu que a pele até, né, compõe até uma grande parte do nosso corpo, é um dos maiores dos nossos órgãos e ele tem até um peso considerável quando a gente fala em relação ao peso corpóreo. Principais funções desse sistema tegumentar, principais funções da pele e seus anexos. Proteção contra a radiação ultravioleta, então isso é um dos pontos principais, né, em relação à nossa pele. A gente viu que existem células, né, especializadas para poder fazer esse tipo de proteção, né, que são os nossos melomas, nossas melaninas. Barreira contra infecções, então nossa primeira proteção para que deixe que patógenos, né, invadam o nosso corpo. Regulação da temperatura corporal, ela quem vai equilibrar, né, a temperatura do nosso corpo, quando está quente ou quando está frio, o ambiente. Então, se eu estou num ambiente muito frio, então ele vai fazer com que mantenha aí, né, aquecido o meu corpo, e assim ao contrário também vai acontecer, então ela vai fazer essa regulação da temperatura, remover produtos de excreção, e aí as nossas glândulas, né, que é um dos os anexos do nosso sistema tegumentar, que está aí na nossa pele, vai aumentar aí, né, fazendo essa remoção de produtos, produzir vitamina D, essencial para o nosso organismo, e também é responsável pelo tato. Então, o nosso sistema de tato, tá, a gente sente através da nossa pele, porque existem receptores para que a gente possa aí ter o nosso tato. Lembrar que ele é um tecido que ele é dividido em três partes, né? Epiderme, derme e hipoderme. A epiderme, ela é estratificada, é um tecido estratificado, formado por várias camadas, e essas camadas, tendo as últimas como células mortas, que vão descamando aí, né? Por isso que é também conhecido como escamoso, essa parte da célula. Essas células vão perdendo ao longo do tempo, né? São as células que estão mortas, que o corpo está aí eliminando. E ele é queratizado também, tem queratina nessa região. Por isso que pode produzir
as nossas unhas, por exemplo, que é um prolongamento do nosso tecido. A derme é um tecido conjuntivo, é quem vai fazer aí uma alimentação da nossa epiderme, que ela não é vascularizada, e a nossa derme é vascularizada. Na derme é onde a gente vai encontrar a maioria dos anexos, então o bulbo capilar, que vai sair o pelo, as nossas glândulas, os vasos, tudo vai estar aí na nossa derme. E a hipoderme, que é um tecido já subcutâneo, né? É a nossa terceira camada, é a camada de proteção para impactos, a camada de controle de temperatura, né? Que vai fazer com que ocorra esse controle de temperatura, vai ser aí na nossa hipoderme. Isso também a gente viu, né, na nossa aula, quando a gente falou do início da introdução sobre o sistema tegumentar. Então aqui é só para a gente ilustrar, né, porque a gente já falou sobre isso agora há pouco, as nossas camadas, epiderme, derme e na hipoderme, que já é a última já para chegar nos nossos músculos. E na derme, né, como eu falei, vocês vão ter aqui todas as partes de glândulas. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui maior, para que a gente veja. Tem. Ó, na derme, a gente vai ter, né, a gente vai lembrar que aqui são 3 camadas, né? A epiderme, aqui em rosa a derme e aqui amarelinho a gente vai ter a hipoderme sendo representado dessa forma. E na derme, como eu disse, né, é a parte do tecido conjuntivo onde vai estar a maioria dos anexos. Então, eu vou ter vasos, né, eu vou ter o bulbo capilar, eu vou ter glândula sebácea, eu vou ter glândula sudorípara. Então, eu vou ter vários pontos de anexos do sistema tegumentar que vão estar aqui sendo inseridos na nossa derme, tendo sempre saída através da epiderme. Tá? Então, só para que a gente lembre aí um pouquinho de cada camada, suas funções, do que ela é feita, para que a gente continue aí no nosso trabalho. Deixa eu tirar esse aqui e colocar os slides. Pronto, vamos dar continuidade. Então, ó, a gente fechou essa aula, né, com essa imagem, por isso que eu trouxe ela, para que a gente desse uma resumida mesmo, anatômica e fisiologicamente, né? A gente entende que a nosso sistema tegumentar, ela é formada pela pele e seus anexos, né, anexos e a sua pele, onde a gente vai ter 3 camadas na pele, a epiderme, a derme e a hipoderme, e na derme a gente vai encontrar todos esses anexos da pele, e que as principais patologias que atingem o sistema tegumentar, que a gente chegou a ver, foram a acne vulgar e as micoses, por fungos, vírus, parasitas em geral, bactérias também. Tá? Então, essas micoses e a acne vulgar, né, a gente viu teve a produção da acne nessa aula também, foi justamente o que a gente viu que são as patologias que mais acometem aí a pele. Existem outras? Existe dermatite, né? Existe até alergia mesmo, algumas reações alérgicas que são direcionadas ao nosso sistema tegumentar, nossa pele. Mas que a gente vai falar mais sobre essas, porque foi essa que a gente trabalhou nossos fármacos. Então, numa segunda aula, a gente já iniciou aí falando sobre esses fármacos correlacionados aos problemas de patologias que a gente viu, e a gente iniciou falando justamente sobre as micoses. Né? Lembra que a gente falou que existem essas patologias de micose, seja por vírus, por fungos, por bactérias, né? E essas micoses ocasionam lesões na pele, né, ou no sistema tegumentar, onde tem que ser tratado, e a gente trouxe aí quais são os fármacos, né, que a gente trata esse tipo de afecções à pele. Então, micoses, elas são infecções causadas por fungos, né, que atingem a pele, unhas e cabelos. Lembra que unhas e cabelos também são anexos da nossa pele, também estão dentro do nosso sistema tegumentar. Tá? Então, esses fungozinhos é que vão causar aí essas micoses. Deixa eu ver, acho que eu passei demais. Nossa, passei muito. Pronto. Aqui, tá? Lembrar que a gente fez uma classificação do tipo de micoses, né, que podem acometer aí a pele da pessoa. Então, micoses superficiais, que vão acometer as camadas mais superficiais, tanto as camadas mais superficiais como também aos pelos, né? Então, vai acometer que parte da nossa pele? A nossa epiderme. Então, essa parte superior, né, mais visível até, né, pra gente, que é a parte de proteção inicial, é onde vai ocorrer as micoses superficiais. E nela, os seus anexos pelos também vão estar sendo acometidos através desse tipo de micose. As cutâneas, dermafitoses, acomete a epiderme mais profunda e invade pelos e unhas. Então, ela ainda vai estar na epiderme, só que com mais profundidade, já está chegando na derme. E vai acometer não só os pelos, mas como também as unhas. Micoses subcutâneas vai acometer que parte? A derme. Já estou na segunda parte do nosso sistema tegumentar, da nossa pele. Tá? Então, vai pegar até mesmo tecido subcutâneo
e músculos. Então, ela vai invadir, passando até da hipoderme. E quando eu tenho uma micose sistêmica, eu tenho uma micose que entrou na corrente sanguínea e aí foi atingir outros órgãos, outros sistemas. Então, tem ainda as micoses oportunistas, que vão cometer indivíduos debilitados. Essas são as que mais ocorrem em pacientes acamados, pacientes hospitalares, ambulatoriais. Né? Então, pacientes que estão numa fase debilitada, com imunológico muito baixo, são acometidos por micoses oportunistas. E aí a gente vai falar, para dar uma lembrada um pouquinho desses tipos de micose, né? Dos seus fungos, o que é que acontece e quais são os tipos de antifúngicos que a gente trata aí, esses tipos de micose. Então, os fungos. A gente falou que as micoses, elas são justamente causadas por esses fungos, né, que vão cometer a nossa pele, seja de forma superficial, na epiderme, ou mais aprofundando através da derme até chegar na parte muscular, ou invadindo a corrente sistêmica, né, fazendo aí de forma sistêmica esse tipo de infecção. Só que os fungos, a gente tem que entender como é que funciona a parte patogênica, como é que ele vai causar esse tipo de infecção, tá? Então, primeiro ele faz uma adesão superficial e depois começa a colonizar aquele tecido que ele fez essa adesão até que ele chegue e se aprofunda a corrente sanguínea. Vamos fazer uma comparação para que vocês fiquem mais fácil de pensar aí. Pensa, quem já viu grama normal, aquelas graminhas de jardim. Né? Você vê lá a graminha, quando você vai puxar para arrancar, ela está enraizada, às vezes até juntam uma com a outra, formando uma colonização. Assim é os nossos fungos. Então ele vai aderir àquela região, só que ele começa a infiltrar. Ele começa a crescer em todas as direções, principalmente internamente. Tá? Então ele faz essa colonização dos tecidos até que ele atinge a corrente sanguínea e vem aí fazer a micose sistêmica. Então, os principais componentes da parede celular do fungo é o esterol da membrana plasmática chamado ergosterol. Tá? Então, os nossos medicamentos, ele tem principalmente que combater aí os ergosterol. A maioria deles a gente vai ver. Também tem quitina e um 3-B-glicano e um 6-glicano, que são as substâncias que vão estar na parede celular, que são alvos dos nossos antimicrobianos. Atingindo esse tipo de substância que está lá na parede, o fungo perde a sua proteção e aí ele morre sem aquela proteção da parede celular. Tá? Então, justamente para que ocorra aí, né, a redução, a morte desse fungo, os nossos medicamentos eles vão atingir, principalmente nesses 3 pontos que a gente vai mostrar como é que funciona os medicamentos e os seus alvos agora. Então, ó, a gente viu também nessa parte de alvos moleculares e antifúngicos, nós vimos como é que funciona cada um. Deixa eu só ver se eu tenho ela aqui grande, porque aí depois a gente começa a falar um por um e fica mais fácil de vocês verem. Tem. Pronto. A gente viu essa imagem também na aula, mas é bom trazer para vocês, porque aqui eu tenho a imagem da representação de um fungo, né, com a sua estrutura, parede celular, né, os retículos, a parte de núcleo com DNA, né? Então, o que acontece? Em alguns pontos, depende do tipo de medicamento, do tipo de antifúngico, eles vão estar sendo, fazendo a sua ação. Alguns direto na parede, alguns na membrana plasmática, outros direto na parte do nuclear, na parte de DNA, tá? Outros na parte do fuso biótico, fazendo com que ele não ocorra a sua reprodução, a sua divisão. E outras no retículo endoplasmático, inibindo aí a síntese do ergosterol, que é o principal para fazer a proteção desse fungo. Sem essa parede celular, essa membrana se rompe e esse fungo morre. Então, eu posso atacar direto a membrana, ou eu posso atacar direto a parede, ou eu posso atacar a produção de substância que vai alimentar essa parede, ou a produção do próprio fungo, fazendo com que ele não se reproduza, ou em alguns casos, mais profundamente, mexendo com a parte genética, a parte DNA desse fungo, fazendo com que ele mesmo aí venha desordenar alguma coisa nele e aí ele venha a perder a atividade ou morrer, tá? Então, faz com que os nossos alvos são todos voltados, sempre trabalhando na característica do fungo, que é aquelas partes do ergosterol principalmente, né, e todas as outras partes,
como a gente mostrou aqui, um, dois, três glicanos e uns 6 glicanos, que são a parte de formação da proteção fúngica. Então, um dos fármacos que a gente viu é a anfotericina B. Esse é de uso restrito hospitalar, vocês vão ver mais em hospitais, né? Mas vocês vão ver a anfotericina B sendo usado principalmente para micose sistêmica, tá? É utilizado contra agentes causadores de micoses profundas. Então, micoses, quando elas vão atingir a rede profunda, chegar até o sistema, que causa em alguns outros órgãos, a gente usa, né, um fungo mais agressivo, um antifúngico mais agressivo, como a anfotericina B. Então, esse aí vai ser usado para micoses profundas. O fluconazol, que é o que a gente vê mais no uso da clínica, ambulatorial do dia a dia, ele é utilizado no tratamento de candidíase, por exemplo, mucocutânea. Então, é um tipo de micose que vai pegar na parte superficial, tá? Através dos mucos, né? E a cândida, que é um dos maiores, a gente falou sobre ela também na aula, né? Que é um dos fungos que mais ocorre por ser principalmente oportunista. Ele já está na flora natural e aí por uma baixa imunidade ou algum outro tipo de doença que vai fazer com que a nossa imunidade baixe e faça com que ele possa aí se manifestar, ele vai se manifestar causando a candidíase. Então, ele é muito utilizado no tratamento clínico por ser até uma micose corriqueira e ser superficial, não ser tão profundo. E também na profilaxia secundária de meningite. Então, existem alguns protocolos, né, em hospitais que usam fluconazol, auxiliando outros antifúngicos ou antibióticos, né, fazendo com que aí diminua, né, faça uma profilaxia de meningite. Nós também falamos sobre a frucitosina, que essa é a única que vai fazer de forma diferente, ela vai atingir diretamente ao DNA, vai diretamente ao núcleo lá do nosso fungo, tá? Então, ele tem como alvo direto o DNA, é aquela que vem aqui, ó, e vem aqui e destrói lá a reprodução genética do fungo, fazendo com que ele morra. E o cetoconazol, que é um dos azóis que foi o primeiro, né, que é oral, usado clinicamente. Hoje a gente tem fluconazol, itraconazol, existem outros, mas esse cetoconazol foi o primeiro usado oralmente. E quando a gente faz, vamos supor, o paciente está com tênia e aí precisa fazer uso, aquele paninho branco, né? Precisa fazer o uso do cetoconazol. Na maioria das vezes a gente associa com os comprimidos orais, mas se faz mais o uso dele via tópico mesmo por causa dos seus efeitos colaterais. Tá? Tem grandes efeitos colaterais ainda, a parte principalmente do cetoconazol, que foi um dos primeiros, né? E aí, para não trazer tanto prejuízo ao paciente e abandono do tratamento, a gente prefere fazer o uso tópico. Mas sim, ele é usado de forma oral e foi um dos primeiros a ser utilizado de forma oral. O miconazol, que também é um azol, ele é usado topicamente, ele não tem aí o seu efeito oral, tá? Porque ele é totalmente tóxico ao organismo. Então, não se tem miconazol em comprimido, em líquido por conta disso, porque ele causa uma grande toxicidade às nossas células. E aí, o único jeito de empregar ele é em forma tópica. A nistantina, né, que mesmo dada oralmente não vai possuir absorção sistêmica, então é um dos tipos de fármacos que mesmo quando eu faço aí uma deglutição, faço uma aplicação, uma administração oral para esse paciente, ele não vai ter aí problemas sistemicamente, porque ela vai fazer seu efeito apenas tópico. Então, muitas vezes algumas pessoas me perguntam, eu tenho que passar, a minha criança está com sapinho, né, vulgo sapinho, que é uma cândida na mucosa oral, e aí esse paciente está com esofagite, por exemplo, descendo até a garganta, até o esôfago. E o médico pede para que ele faça não só aplicação bucal, mas que também degluta. E muitas vezes acha estranho, porque não é uma medicação de se tomar, não é medicação de uso oral. Mas não tem problema que ocorra isso não, porque não vai ocorrer a absorção sistêmica, tá? E esse paciente vai ter só uma aplicação tópica, mesmo ele fazendo aí, né, um uso de administração de forma oral. Então é bom salientar isso. E aí a gente trabalhou, né, nessas duas partes de fármacos correlacionados com as patologias. Lembra que a patologia a gente falou das micoses e as outras patologias nós falamos da parte de acnes, né? Então as micoses nós trabalhamos os tipos de micose, que eram os panos brancos, né? A parte de micose de unha, micose de cabelo, de pelo.
e que a maioria é por fungos naquela classificação. Ou fungo superficial, que vai atingir só a epiderme e os pelos, ou fungo um pouco mais profundo, mas que mesmo assim ainda fica lá na epiderme, já no finalzinho da camada, atingindo agora também as unhas, né? Lembra que a camada da epiderme, como eu falei, ela é queratinizada. Então, essa queratinização, que essa extensão é que vai formar nossas unhas. Nós vimos também isso quando a gente falou da anatomofisiologia, da parte do sistema tegumentar. Tá? Então, como ele vai atingir essas células, né, que são as células dos queratinócitos, então ele vai produzir aí a micose a nível também das unhas. E aí a gente falou, né, desse tipo de micose até chegar às mais profundas, que chega a atingir a corrente sistêmica, e nesse tipo de micose que chega à corrente sistêmica, a gente viu aí esses tipos de fármacos, que são os fármacos que mais utilizados quando trata de micose através dos fungos do sistema tegumentar. E a gente fechou toda essa parte de micose, iniciando uma outra aula, que foi a aula dos fármacos correlacionados à patologia tegumentar, parte 2, onde a gente trabalhou a parte de acne. Sim, acne, que é um grande problema, principalmente na parte juvenil, né? Mas atende todas as fases, né? De criança até idosos. Então, a acne ela é um problema de saúde que é considerado uma patologia, sim. Muitas vezes a gente acha que é só estético, mas a acne é uma patologia, tá? Então, como eu disse, a gente divide em duas partes, a gente viu as micoses e agora a gente vai trabalhar a revisão das acnes. Vamos ver como é a sua formação, a patogenicidade, né? Como é que eu posso estar evitando e quais são os tratamentos aí que a gente trouxe voltado aí a essa patologia que é a acne. Sei que ele está bem lento para descer. Vamos seguir. Então, ó. Aí, nessa parte do sistema tegumentar, a gente iniciou mostrando como é a formação e quais são os tipos, os níveis de acne, né? Então, a gente pode ver que aqui é um normal, tá? O nosso pelo, né? Com nossas glândulas sebáceas aqui. Lembra que as glândulas sebáceas eliminam através do canal do poro do pelo, né? A sua oleosidade, o seu componente, tá? E se não tiver nenhuma obstrução, nenhum o patógeno que vai ali fazer alguma infecção local, ela vai liberar normalmente. O que pode ocorrer aqui? O que pode ocorrer, tá, é que a presença de um patógeno como uma bactéria nessa região venha fazer com que ocorra aí o nosso chamado comedão, né? Que é a nossa obstrução superficial do canal do poro. Então, veio lá, minha bactéria entrou no meu poro, ou fechou. Começou a fazer lá o meu comedão, que é o meu chamado cravo, tá? Então, por isso, gente, que a gente não pode espremer o nosso cravinho. Porque ali, aquele cravinho, é uma bactériazinha que está ali obstruindo. Então, se eu vou fazer espremer, por exemplo, eu posso estar abrindo o caminho para que ela comece a causar a sua inflamação, que é uma segunda fase, né? A inflamação iniciando pela pápula, pela formação desse poro entupido, né? Onde vai começar aí a formar, né, o trabalho da bactéria, formando glóbulos branco infecciosos no local, que é a nossa espinhazinha. E essa espinhazinha, ela pode evoluir, né, formando aí uma pus, né, forma pústula, né, crescido, dolorido nessa região, que é a famosa pústula, onde aquela espinha vai estar realmente desenvolvida. E é muito dolorido. Quem tem uma já sente dor, quem tem várias, que a gente viu que existem graus diferentes de acne, né? Então, do início a gente vê que só uma obstrução através de um patógeno como uma bactéria pode iniciar todo o processo aí, né, para causar uma acne. Então, alguns passos a gente passou nessa aula e eu vou repassar aqui de novo, porque são passos simples para que se evite a formação aí da acne e dos tipos, né, de acne que pode acontecer. Então, ó, só para a gente lembrar, existem 4 principais pilares para a patogenicidade, para que ocorra aí a formação da acne. Então, a comedogênese, que é a formação do comedão, é o início, é quando se ocorre a obstrução do poro lá. A produção do sebo e a colonização bacteriana, o início da inflamação da bactéria, através de algum problema, ou nos obstruiu o poro, ou eu mexi e fiz com que ocorresse aí o início da inflamação, ou meu corpo mesmo foi lá defender aquela bactéria naquela região e iniciou aí a inflamação.
né? E o processo totalmente inflamatório, que é a formação da pápula e da pústula, que aí é a formação em si da nossa acne, que por si só é um processo inflamatório muito dolorido naquela região, por isso é formado como uma patologia. Perdão, como eu falei, existem vários graus, né, em relação às acnes. A gente viu que tem 4 graus, na verdade existe até o 5º grau hoje descrito em relação às acnes. Mas só para lembrar, existem vários fatores que vão influenciar aí a gravidade desse grau, né, de elevação. A elevação do carga hormonal pode ser um fator que vai aumentar, né, que faz com que você tenha mais ou menos produção de acne. A modificação da pele são os principais responsáveis e ela possui fator genético também, né? E facilidade de obstrução. Então, se eu não tenho uma boa higienização local, se eu tenho facilidade de obstruir meus poros porque ele é mais aberto, porque minha pele naturalmente é mais oleosa, eu tenho uma pele mais aberta, produção maior de sebo e eu não consigo eliminar. E isso faz com que eu possa ter, né, uma influência maior para essa gravidade. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui maior para a gente dar uma relembrada nos graus de acne. Não, não tá. Mas não, por aqui dá para a gente ver. E aí também vocês têm lá na aula de vocês, nessa aula, né, toda essa parte aqui para que vocês tenham uma lembrada. Vê que a gente tem a acne, eu coloquei aqui em 4 graus, mas a gente ainda tem a 5ª, que é a acne fulminante, que ela chega a esse 4º grau, que é o grau mais avançado de acne, só que por todo o corpo, e fulminante porque em grande quantidade, em muita produção, tá? Então por isso que ela é chamada assim. Mas eu tenho a acne desde o grau 1 até o grau 4, que é só a parte onde aparecem os nossos cravinhos, uma espinhazinha aqui, outra ali, que é chamada grau 1, né? Um grau mínimo de obstrução, onde forma a nossa pústula de forma não tão rápida, nem com tanta frequência. E aí eu vou aumentando esse grau de acordo com o aumento de formação de acne que vai ocorrendo na pele. Seja por um problema hormonal, seja por uma carga genética, né, qualquer tipo de problema, facilidade de obstrução dos meus folículos, o que é que venha a ocorrer que leve aí ao grau, mas aí aumenta pela quantidade de formação de acne na pele, tá? Então, 4, como eu disse, já são descritos 5, por ser a mesma 4, só que de forma fulminante em todo o corpo. Então, é um problema de saúde muito sério. Quem tem ou já teve sabe, né, como é dolorido. Às vezes você deitar, encostar no rosto e tem uma acne, às vezes 2, 3 formadas junto, e aí faz aquele edema local, que muitas vezes tem que colocar gelo mesmo para diminuir, e fazer o uso de muitos medicamentos, tanto tópico como sistêmico, para poder reduzir aí essa acne. E a gente vai começar a falar do tratamento exatamente agora, para que vocês entendam, né, como é feito os tipos de tratamento. Lembra que eu falei que nessa aula eu falei também um pouquinho de dicas, né, porque muitas vezes você tem a acne lá no grau 1 e você pode resolver, né, no seu dia a dia, sem precisar estar chegando até a fazer o tratamento. Então, ó, o tratamento da acne ele pode ser tópico, sistêmico e até cirúrgico, né? Então, depende do nível de grau da acne. Se eu tenho um paciente que ele tem acne grau nível 1, né, que faz só comedões, que é as obstruções dos poros, de vez em quando ele tem lá uma pústulazinha aparecendo, eu vou fazer um tratamento apenas de desobstrução de poros, por exemplo. Não preciso fazer um tratamento que chega a uma cirurgia, mas tem pacientes que fazem grau de acne mais profundos, onde ela atinge até mesmo lá embaixo a derme, né, vem de dentro para fora e faz cicatrizações no rosto, chegando à necessidade de fazer reparações cirúrgicas, tá? Então, depende do grau da minha acne, sim, eu vou precisar fazer. Então, a escolha depende do grau cometido na pele, da tolerância, né, do paciente e do poder aquisitivo, porque são tratamentos caros. Tratamentos estéticos, na maioria das vezes, são tratamentos caros, né? Então, a gente tem que entender todos esses pontos, lógico, para dizer qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Né? Ele pode ser feito com medicações de uso local, e aí eu vou usar os meus medicamentos tópicos, visando a desobstrução dos folículos e o controle, né, da proliferação bacteriana e da oleosidade. Então, depende do nível, como eu falei, o nível 1 até o nível 2,
eu posso combater simplesmente fazendo uso de tratamento local, fazendo desobstrução, né, uma limpeza de pele, uma esfoliação semanal, né, fazer com que diminua aí, usar um produto que diminui a oleosidade, que vai diminuir aí a minha obstrução e a proliferação bacteriana, para fazer com que eu não precise, né, fazer um tratamento mais severo e até mesmo mais caro para um problema que eu poderia ter evitado só com uma boa higienização. Então, dependendo realmente do grau do paciente, de como está a sua situação, é que a gente vai indicar, né, o tratamento de forma correta. Mas a gente viu todos os tipos de tratamento em relação à acne nessas aulas. E a gente viu que ele pode ser tópico, oral ou físico. O tópico, ele vai usar cosméticos, alguns tipos de medicamentos específicos, como também fazer peelings, para que possa se remover não só as acnes, as suas manchinhas causadas, como também cicatrizações. Oral, através de medicamentos, a gente vê que tem antibióticos, tem retinóicos sistêmicos, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre eles para lembrar. E físico, que é aquela limpeza, né, com frequência, aquela parte de laser, a parte estética que se faz, peeling de diamante, peeling de cristal, não sei das quantas, são apenas limpezas de pele através de produtos físicos que vão fazer a desobstrução, né, do canal, né, dos poros e diminuindo assim a produção bacteriana e diminuindo a oleosidade e a produção da acne. Então são tratamentos que a gente falou aqui na aula, que a gente vai dar uma relembrada aqui rapidinho, só para você não perder nada. Só lembrando que eu disse que a gente trouxe naquela aula umas dicas e eu só reforcei algumas aqui que são importantíssimas, principalmente para a gente no dia a dia. Meninas também que fazem aí maquiagem, né, que lembrar de tirar a maquiagem de noite. Qualquer obstrução de poros vai fazer com que ocorra aí, né, a produção de comedões e das espinhas, independente da idade, independente da fase, o cuidado com a pele é importante. Então, nada de espremer cravos de espinhas. E por quê? Porque naquela região ali tem bactéria. Então, eu vou estar, além de aumentando a sua invasão para outros poros, até mesmo para a parte interna da minha derme, né, eu vou estar fazendo com que ocorra lesões naquela região, que pode ocorrer cicatrizações, né, e aí precisar de outro tipo de tratamento. Não usar produtos que ressecam demais a pele. Ah, professor, você acabou de dizer que eu tenho que controlar a oleosidade? Tem que controlar a oleosidade. Só que a sua oleosidade, ela é natural para o seu organismo. Não existe uma produção natural. Então, quando eu tiro demais aquele óleo, o meu organismo entende que ele precisa colocar mais óleo. Então, ele vai produzir mais. Então, o que é que eu tenho que fazer? Fazer um controle dessa oleosidade e não secar ela totalmente, tá? Então, usar produtos livres de óleo, né, que são chamados oil free, e não comedogênicos, aqueles que não vão causar obstrução dos seus poros, né, que não vão entupir os seus poros, e não exagerar no sol. Tá cheio na parte do verão, todo mundo indo para a praia. Então, ter cuidado, né, em relação a pegar o sol, usar protetor solar, que não seja comedogênico, que seja livre de óleo e que você, assim que chegar em casa, fazer a lavagem do rosto para tirar tudo que tiver na sua pele que possa obstruir os poros. Tá? Então, isso é importante quando a gente fala. Meninas, maquiagem também, por favor, é importante não dormir de maquiagem por esses motivos. Tá? Então, a gente tem que deixar a nossa pele realmente respirar naturalmente. Então, ó, a gente trouxe alguns tratamentos, tanto tópico como sistêmico. Tratamento de físico são só limpezas mesmo de pele. Então, fazer aqueles peelings naturais que geralmente faz até em casa, com mel e açúcar, com não sei o quê, mas que seja um que vá fazer a desobstrução ali do poro, é importante. Então, seja lá o produto que você esteja usando, contanto que veja a questão da oleosidade, veja se ele não vai obstruir o poro ao invés de estar desobstruindo, né, que seja realmente específico para aquela função, tá valendo, tá? Então, vai fazer físico, faz com que ocorra isso. Se tiver uma condição melhor, como a gente falou, depende do nível também financeiro, vai para uma clínica de estética e começa a fazer alta frequência, né? Aqueles peeling de diamante, microagulhamento, qualquer coisa desse tipo que vai diminuir as suas espinhas aí, ou marcas de espinhas de acne níveis 1 ou 2 que esteja incomodando aí, né, no seu rosto. Caso precise de algo mais específico, vai ter que passar um dermatologista. E o dermatologista ele vai direcionar o tratamento, depende do seu grau, né, e da sua tolerância, no caso, no nível de pele. Então, a gente começa falando um pouquinho dos tratamentos tópicos que tem.
E a gente viu que existem alguns produtos, né, que a gente viu uma evolução enorme em algumas imagens desses produtos, que são produtos específicos para diminuir a produção sebácea, que controla essa oleosidade, né, que vai fazer com que a pele fique um pouco mais seca e também diminua a produção bacteriana, como é o caso do ácido salicílico e do peróxido de benzoíla. Aqui eu trouxe algumas imagens de tratamentos de antes e depois com ácidos salicílicos, né, e também com peróxido de benzoíla. Ele não vai só retirar, diminuir a oleosidade, diminuir a parte de produção de comedões, como ele vai também fazer com que essas pústulas sequem, tá, ressequem, e a bactéria não consiga mais fazer a sua produção. Tá? Então, são produtos muito usados em sabonetes, né, cosméticos, que são utilizados para poder fazer esse efeito aí inicial em pacientes que têm acne até um nível 2. Tá? Então, aqui a gente tem paciente nível 1, paciente nível 2, e aí a gente vê a evolução das duas utilizando esses dois produtos, que é o ácido salicílico e o peróxido de benzoíla. Como eu falei, a maior quantidade de shampoo, loções faciais, a gente vai encontrar sabonetes nesse tipo de produto. Tá? O ácido azelaico ele é encontrado em creme, tá? E ele é utilizado principalmente, né, porque ele tem efeito clareador. Então, pacientes que já é cometido por acne e ficou com alguma manchinha no rosto, alguma cicatrização e quer retirar, então os médicos eles solicitam mais o uso de ácido azelaico. Tem eficácia comparável com alguns antibióticos até no combate às bactérias que vão causar aí as acnes. E pode ser usado durante a gestação. Então, ele é um dos produtos que são muito utilizados por esses motivos. Ajuda no clareamento, combate as bactérias, diminui a produção, né, da produção das suas acnes, porque vai combater a produção bacteriana, e também pode ser usado por mulheres em fases gestacionais, que é onde ocorre mudança hormonal, toda aquela carga de mudança na pele, que é a produção da acne. Tá? Então, o ácido azelaico ele também foi um dos que a gente trouxe, que é um dos mais utilizados. Os retinóicos, de disparado, são os mais usados em clínicas de estética, são os queridinhos, né, que a gente fala, que são os agentes que eles são comedolíticos, então eles vão quebrar mesmo, vão diminuir. Então, se já tem comedões prontos, ele vai comer aqueles comedões, ele vai fazer uma quebra daqueles comedões e eliminar os comedões, antes mesmo que comece o processo de formação da acne. Além disso, né, ele também vai fazer com que diminua a secreção, a produção bacteriana, vai diminuir aquelas pústulas, vai retirar manchas, vai diminuir cicatrizações, por isso que ele é o queridinho, né? Ele é o mais utilizado. Em contrapartida, diferente lá do ácido azelaico, ele é contraindicado em parte de gestação. Tá? Então, mulheres gestantes não podem usar aí o ácido retinóico. Tá? Ele permite uma penetração no folículo e outra substância com atividade antibacteriana. Então, ele vai até mais profundo, aí pode ser utilizado para acnes até nível 4. Então, muitos pacientes com acne nível 3 e 4 fazem uso aí do ácido retinóico. Peelings de retinóico, né, uso do dia a dia desse produto, para que faça aí essa descamação de dentro para fora da pele, fazendo essa limpeza de forma geral. Tá? Então, ele é muito utilizado, ele é o queridinho, como eu falei, na parte estética, só que é contraindicado na gravidez. Então, se estiver orientando alguém a fazer o uso, lembrar que esse aí não pode ser utilizado durante a gestação. Alguns antibióticos tópicos também são utilizados. A gente viu que a produção da pústula, tanto da pápula como da pústula, é feita através da produção bacteriana. Então, lógico que sim, usar antibióticos de forma tópica para que eu possa combater a ação daquela bactéria. Só que lembrando que, né, ele vai ter um efeito direcionado à bactéria. Então, quem quer fazer aquele efeito de diminuir comedões, que é só obstrução, ou fazer o efeito de tirar a cicatrização, mancha, só com o antibiótico não vai fazer esse efeito, tem que estar associado a um outro tipo de tratamento. Então, são mais utilizados topicamente quando se fala de produção bacteriana, tanto em loções como em géis e soluções, e são associados aí ao peróxido de benzoíla e à isotretinoína, que é o nosso retinóico, para justamente fazer o efeito que ele não faz, né? Redução da produção de oleosidade, diminuição dos comedões, né? Diminuição de manchas ou cicatrizações causadas aí pela acne que foi acometida naquele paciente. Mas ele sim é muito usado quando você tem uma grande produção devido a problemas com bactérias na face. Então,
faz muito uso aí dos antibióticos de forma tópica. Mas eu falei que a gente também faz tratamento oral, tratamento sistêmico, né? Não só oral, mas sistêmico. E aí esse tratamento deve ser considerado nas formas inflamatórias da acne de difícil controle. Então, geralmente é quem está no grau 4, né, ou grau 5, até grau 3, dependendo da situação da tolerância do paciente, já é feito esse tipo de tratamento. Mas nos níveis menores de grau de acometimento de acne, os médicos preferem fazer realmente tratamento tópico até para não agredir aí, o paciente. Tá? Então, pode ser usados antibióticos, os antiandrogênios, em caso se for problema hormonal, e retinóicos sistêmicos. Eu também posso estar fazendo uso daqueles retinóicos, né, de forma sistêmica, onde vai fazer aí, né, toda aquela ação que a gente viu lá do ácido retinóico em todas as células do corpo, principalmente nas glândulas sebáceas, fazendo com que ocorra um ressecamento mesmo da produção. Ela não vai estar produzindo aquela quantidade de sebo, na verdade, às vezes ela seca geral mesmo. Quem faz uso aí de retinóico sistêmico, quem já fez, né, sabe do que eu estou falando, não só seca esses tipos de glândulas, como outras que são essenciais. Então, às vezes a gente sente muito ressecamento na pele, né, na mucosa de forma geral, devido a esse ressecamento que o retinóico faz para diminuir a produção das nossas glândulas sebáceas e fazer com que ocorra a diminuição também da produção das próprias acnes. Tá? Então, os retinóicos ele é usado quando a gente tem um grau muito mais elevado de acne, de 3 a 4, principalmente no 4. Tá? Então, os antibióticos eles vão atuar também na supressão das nossas bactérias, né, reduzir a inflamação, e os ácidos graxos livres que foram produzidos. Então, é o que o antibiótico vai fazer quando a gente faz o antibiótico de forma sistêmica. São utilizados no tratamento de acne inflamatória moderada a grave, então, no nível 3, geralmente a gente começa a utilizar aí, né, os tratamentos com antimicrobianos. Vai diminuir pápula pustulosa e conglobata, que são aquelas que se unem formando 3 ou 4 num só lugar, que a gente falou que é muito dolorido. Então, ela vai fazer essa diminuição aí, o antibiótico, ele vai reduzir, porque ele vai reduzir principalmente a inflamação local e a produção dos ácidos graxos livres, e vão atuar, né, são utilizados atualmente principalmente as tetraciclinas e os macrolídeos. Então, esses são os mais utilizados quando a gente faz uso sistêmico, né, em relação aos antimicrobianos para tratamento de acne. E lembrar que a acne é mais moderada a grave, então nível 3 aí é quando eu vou estar utilizando esse tipo de tratamento. Já os nossos retinóicos sistêmicos, que é a nossa isotretinoína, né, que é o famoso Roacutan, vocês devem ter ouvido falar, que esse existe uma mega relação de efeitos colaterais dele. Então, só se vai fazer realmente o uso quando extremamente necessário, quando outros tipos de tratamento já falharam, que não deu certo, e o paciente tem muito problema com relação à acne. Então, de grau 4 ao grau 5 é que se faz uso dos retinóicos sistêmicos, né, que é a nossa isotretinoína. Ela é um metabólito da vitamina A, indicado para acne grave, né, e ele é nodular, então aquela acne que faz nódulos mesmo, que faz edemas, como eu falei, né, fica inchada aquela parte do paciente de tantas acnes num lugar só. E quando outros tratamentos vieram aí a falhar. É essa quando se faz a escolha para o uso da tretinoína. Ocasionalmente é usada nos casos de cicatrizes e deformidades, então pacientes que têm esse tipo de acne ficam com muitas cicatrizes, tá? Porque a gente viu que são acnes profundas que vão atingir até a derme, e aí sim faz o uso desse medicamento também, porque ele vai fazer, né, uma limpeza de dentro para fora, assim como ele tópico, vai fazer ele também sistêmico, só que com maior voracidade, né, fazendo com que ocorra aí, né, melhora dessas cicatrizes e também da produção, diminuindo a produção dessas acnes aí, fazendo com que o paciente tenha uma melhora bem significativa. Eu acho que na aula eu também trouxe imagens, mas se vocês pesquisarem no Google aí normal, na internet, vocês já vão ver, né, pacientes de antes e depois que fizeram uso de isotretinoína, e é impressionante os resultados. Só que é um medicamento que traz vários efeitos colaterais. Proibido também como no tópico para pessoas que sejam grávidas ou que pretendem engravidar 2 anos após o tratamento, tá? Então, realmente a pessoa tem que assinar um termo de responsabilidade, muita burocracia, porque é um medicamento que pode trazer outros problemas de saúde devido à sua agressão ao organismo.
Por isso que é uma terapia não muito convencional, né, mas que é utilizado nos casos mais graves aí de acne. Então, ó, aqui só para que você tenha uma ideia, é uma acne bem grave, né, que faz até, chega a ferir a pele mesmo, e aí um paciente após o uso, nem parece que teve acne, não tem cicatrização nenhuma, não tem nada, devido ao uso da isotretinoína de forma sistêmica. Então, aqui eu trouxe novamente só para vocês terem registrado os tipos, tanto tópicos, mecanismo de ação, né, quando é utilizado desses agentes que são utilizados para a pele. Algumas pessoas me pediram, né, como é que eu vou fazer se eu quiser fazer um uso de um ácido azelaico, quantos por cento? Então aqui vai estar as suas formulações, só para nível de curiosidade, para que vocês confiram aí quando os médicos passaram o tratamento para vocês e vocês poderem fazer a orientação correta. Então aí a gente fecha a nossa primeira parte da revisão em sistema tegumentar e na próxima aula a gente já vai fechar o módulo, fechando aí com a nossa segunda revisão, falando sobre a parte muscular e esquelética. Então aguardo vocês na próxima aula para que a gente possa fechar esse módulo com chave de ouro. Até a próxima aula!